Abel Sequeira Ferreira, diretor executivo da Associação de Empresas e Emitentes de Valores Cotados em Mercado, é convidado desta tarde do Fecho de Contas. Muito boa tarde, bem-vindo ao Económico TV. Começava por olhar para este otimismo que está a marcar o início de 2011 em relação aos mercados, pelo menos aos mercados norte-americanos. É um otimismo que se justifica? Boa tarde, bom ano. Igualmente, obrigado. Felicitações para este projeto tão inovador e tão interessante. Eu penso que sim, penso que o otimismo se justifica. Eu sou um otimista por natureza, tento pontuar esse otimismo com algum pessimismo na razão e, portanto, é um otimismo da vontade. E julgo que os indicadores económicos que têm estado a ser revelados, designadamente em relação à economia norte-americana, justificam este otimismo no início do ano, que no nosso caso espelha também alguma confiança que já vem de dezembro. E, portanto, há aqui uma tendência que começa a desenhar-se muito interessante e que nos permite ter algum otimismo, quer em termos mundiais, quer também, se calhar, em relação à Bolsa Portuguesa. Mas no que diz respeito à Europa, nos Estados Unidos temos de facto os últimos indicadores mostram que a retoma é cada vez mais sustentada. Na Europa, apesar de alguns indicadores macroeconómicos também serem positivos, continua essa nuvem da crise de dívida soberana a pairar. Essa nuvem vai travar a valorização dos mercados em 2011? Os mercados são sempre este espelho, por um lado, da confiança na economia, por outro lado, da própria confiança no futuro. A Europa tem problemas para resolver e tem desequilíbrios que carecem de ser corrigidos, é certo. E, por outro lado, os mercados representam também um permanente jogo de forças, umas mais racionais, outras mais irracionais, e é provável que vamos assistir ainda em termos europeus a alguma irracionalidade subjacente a esta crise da dívida soberana, que poderá manter-se durante algum tempo, mas que eu espero pessoalmente a Europa e os seus governantes possam encontrar soluções e medidas concretas, consistentes e bem evidenciadas que permitam recuperar essa tal confiança, quer no momento atual destas economias, quer naquilo que são as expectativas em relação ao futuro. Das várias propostas que têm sido avançadas, quer por responsáveis económicos e políticos europeus, quer por analistas, o que é que acha que poderia ser a melhor forma de solucionar este problema? A criação das chamadas Eurobonds, alargar o Fundo de Estabilização do Euro? Mais do que a minha própria opinião, eu começo a sentir um movimento no sentido da criação das Eurobonds a tornar-se mais intenso. É evidente que há dificuldades e obstáculos políticos para prosseguir esse caminho. Há alterações designadamente ao próprio tratado que vão necessitar de ser preparadas, mas penso que esse pode ser um caminho provável e começamos a assistir a algumas vozes importantes também a sugerirem que esse pode ser o melhor caminho para resolver a atual situação. E de caminho, talvez também para alterar um pouco o próprio papel do Banco Central Europeu. Terá de ser mais interventivo. Terá de ser mais interventivo, o que aliás já vem acontecendo e, portanto, seria de algum modo formalizar e tornar até mais transparente um tipo de intervenção que já tem vindo a ocorrer ao longo destes 2 anos. E Portugal, obviamente, está no centro desta crise de dívida soberana. Aqui, o PSI 20, o que é que se pode esperar? Depois de uma queda de cerca de 16% em 2010, tem aqui condições para recuperar? Bom, a tradição mostra que quando o primeiro dia do ano corre bem, normalmente em 80% dos casos o ano corre bem. Vamos esperar que este ano esteja incluído nesses 80% de facto, do correu otimismo. Muito bem, o PSI 20 subiu 1,5%. Exatamente, e portanto o dia de ontem correu bem, o dia de hoje, quando confirmei há pouco tempo, estava também a correr bem. Fechou a subir 1%. Fechou a subir 1%, e portanto está num bom caminho, que é aliás um caminho que já vinha trilhando também em dezembro. Isto não significa que não vá haver volatilidade, vai com certeza acontecer, mas penso que há boas perspectivas para que o ano corra bem em termos de PSI 20, até porque o PSI 20 é composto por empresas que estão numa situação que é boa, que criam riqueza, que têm uma exposição, em muitos casos,
não apenas à economia nacional, mas que são verdadeiramente multinacionais neste momento. E, portanto, há todas as razões para que os investidores tenham confiança nesse conjunto de empresas, para além das outras que fazem parte do PSI geral. E empresas essas que deram origem à Associação de Emitentes de Mercado, uma associação que foi constituída a 15 de dezembro, tem entre os objetivos a promoção da competitividade do mercado de capitais português. Nesta altura, neste ambiente macroeconómico europeu, é fácil essa promoção e tornar a Bolsa Portuguesa mais competitiva e mais atrativa, sobretudo. Se fosse fácil, provavelmente não teríamos preciso criar a necessidade de criar a associação. A associação surge, de facto, em resposta a uma necessidade que é sentida há muito tempo. Eu, nestes últimos 10 anos, trabalhando no mercado de capitais, tive a oportunidade de, por várias vezes, discutir este tema com vários intervenientes no mercado, tanto empresas como infraestruturas, como autoridades. E essa foi sempre uma necessidade sentida, que por uma ou por outra razão foi ficando adiada. Mas a essa necessidade que já era sentida, veio agora juntar-se uma questão de oportunidade. A regulamentação aplicável e em cujo contexto se movem e exercem a sua atividade e desenvolvem o seu negócio as empresas cotadas, é uma regulamentação crescentemente complexa e também com um crescendo de quantidade. E, portanto, há aqui uma oportunidade que não pode deixar-se passar neste momento em que alterações importantes estão a ser realizadas nessa regulamentação, de as empresas cotadas poderem participar com uma voz única e comum, dando a conhecer e dando o seu contributo para esses processos de alteração, no sentido de, logo por aí, contribuírem para esta maior competitividade do mercado de capitais nacional. Mas há também um outro aspecto, é que, ao mesmo tempo que isto acontece, nós vemos praças como Londres, Frankfurt, Paris, a pretenderem tornar os seus mercados de capitais cada vez mais fortes, porque percebem a sua importância e porque percebem a relevância de serem centros financeiros capazes de atrair e captar o investimento. E esse é um trabalho que, em Portugal, carece de ser feito de forma mais intensa e mais continuada, e também aí, quem melhor do que as entidades emitentes para poderem dar a sua ajuda e o seu contributo.